Senhoras e senhores, diretamente da Batcaverna da OSD Filmes, nós estamos para mais um Papo e Navalha. E hoje eu tenho o prazer, a alegria de ter conosco aqui ele que é um cara que eu já sigo há muito tempo, é um cara que eu reconheço como um mentor, como um cara dos grandes do Brasil aí, consultor e conselheiro, meu amigo Igor Drude. Meu querido, é um prazerzaço ter você com a gente aqui hoje. Dani, brigadão, prazer é meu aqui dessa oportunidade, acompanhando aí o podcast, até que numa troca de directs no Instagram. Igor, bora pra sentar na mesa ali comigo, bater um papo, aceitei de primeira, gratidão por estar aqui com vocês. Imagina, a gratidão é minha. E eu, cara, sou sincero, eu pensei várias vezes em te chamar, eu digo, não, o cara tá muito grande ainda, vou dar mais um tempo aqui, mas deu certo, cara. Brigadão pela confiança de estar aqui com a gente hoje. Lembrando sempre que o Papo e Navalha tem o oferecimento da Dom Pettini Barbearia Clube. Nós temos 3 unidades aqui na cidade de Criciúma. Uma no Nações Shopping, Criciúma Shopping e Angelone. E nós trabalhamos de domingo a domingo. Ali a gente não para você estar sempre alinhado. Lembrando que nós temos lá as assinaturas, a Netflix da barbearia. Para você que precisa estar sempre alinhado, contato direto com o cliente, precisa estar com uma barba sempre pronta, cabelo sempre pronto. Nós temos as assinaturas que você paga um valor fixo mensal e você tem acesso ilimitado aos serviços contratados. Ficou interessado? Chama a nossa galera lá que vão lhe dar todas as informações. E também nós temos o oferecimento da Scolari. A Scolari, que é uma linha de produtos profissional para você que tem sua barbearia e quer entregar para o seu cliente algo de qualidade, eu indico para você a Scolari, né? Você tem lá toda a linha de pomada, pomada em pó, minoxidil para fortalecimento de cabelo, tem toda a linha também de insumos, gel para barbear, tudo mais. Procure a galera da Scolari que você não vai se arrepender de estar entregando sempre um produto de qualidade para o seu cliente. Grande Igor, como que você chegou aonde chegou? Da onde você saiu? Você é criciumense? Não, cara, sou paulistano, raiz assim, ó. Pai do céu, veio de longe. E como que veio parar aí na terra da pirita? Na terra do carvão aqui, cara, a história começa já com os pais ali. Minha mãe é catarinense de Araranguá. Ah, bacana. Araranguaense que muito menina, assim, foi pra São Paulo tentar vida, né? Poxa, foi lá estudar, começou a estudar psicologia, conheceu lá na faculdade meu pai, e aí ficaram por lá, né? Começaram a fazer família por São Paulo. E aí eu, adolescente, sempre vinha pra cá pra curtir férias, né? Então sempre que eu tava lá em São Paulo, eu falava pros colegas assim: ah, vou pra Santa Catarina passar as férias. O pessoal acha que Santa Catarina é Miami, assim, né? Que tudo, o litoral todo é Carbonara e Camboriú. Aham. Eu vinha pro Arroio do Silva. Ah, Eu vinha aqui pro mas Rincão. isso aí não precisava contar também, só dizia que vinha Então para vamos ir Santa pra Santa Catarina. Catarina, né? Então, pessoal, assim foi a minha trajetória. Até que, Dani, lá em 2001 ou 2002, tá? Não lembro agora o certo. Eu tinha lá meus 18, 19 anos. E a gente tava naquela crise, tá? De virada de governo, Fernando Henrique, Lula, Uhum. tá? Poxa, ficou aquela insegurança. E eu tava numa fase que eu tinha terminado o ensino técnico e eu tava fazendo estágio e a empresa que eu tava parou as contratações. Ó, pessoal, estagiários aí, perdeu, tá? Nessa onda de vocês, ninguém fica, vai estar difícil e tudo mais. E vão pra rua, vão pra luta. Eu falei, cara, o que que eu vou fazer, né? Será que eu fico aqui? E aí uns tios aqui de Santa Catarina falaram, Igor, vem pra cá experimentar. Eu acho que isso aí que tu faz aí em São Paulo deve ter mercado aqui. E lá eu tinha feito um técnico de eletrônica industrial. Cara, Senai, raiz, assim, né? que Poxa, o dia bacana. inteiro estudando. Eu falei, vou pra lá. Chego aqui, não é uma região industrializada. Então eu falei, Uhum. putz, não era bem isso. Uma prima minha morava no Rio Grande do Sul, tá? No Rio Uhum. Grande do Sul, e falei, Igor, vem pra cá que eu acho que aqui tem. Aí eu fui pra região lá do Vale do Paranhana, região de Três Coroas, Igrejinha, Tá, Pé da Serra ali de Gramado, que lá tem indústria calçadista. sim. E lá, assim, ali deu match. Ali eu falei, cara, é que aqui tem o design, que é o que eu já tava estudando, Uhum. já tinha uma característica de desenvolvimento de produto, de mercado mais acentuada que a nossa região sul. E lá eu comecei a construir a carreira dentro da indústria, um designer de produto dentro da indústria. Quando eu tava lá no meu terceiro ano, já fazendo graduação e tudo mais, um primo meu, tá, os parentes, né, sempre. Aham. Igor, vem aqui pra região que abriu um curso de design aqui. E eu acho que é interessante pra ti. Falei, deixa eu experimentar. Vim pra cá, conheci o curso.
O curso tinha uma condição melhor do que eu estava lá e eu já empreendia, eu prestava serviço, então me dava uma flexibilidade de Ah, trabalhar, estudar de onde eu quisesse. Eu vou aham. experimentar, abri o curso de design da Satic, eu fui da segunda turma, Bacana. aonde eu vim parar em Criciúma. Aí eu falei: Que legal. "Fechou então, então tô de volta aqui a Santa Catarina", aí me estabeleci aqui em Criciúma, no começo prestando serviço para os industriais do Rio Grande do Sul, depois me estabelecendo aqui na região, fazendo algumas parcerias e montando um negócio aqui na região também. Então Uhum. prestei muito serviço para as indústrias aqui da região, até que uma das indústrias que era cliente nossa, faz uma proposta indecente: "Igor, deixa isso aí e vem aqui para nós, aqui ajuda a gente a crescer, acelerar, trazer um pouquinho desse pensamento de design aqui para nós", que foi o Grupo La Moda, Uhum. onde no convite de Hoje um uma gigante. potência, a gerente da época fez o convite para mim, fizemos acertos e entrei dentro do grupo, passei lá quase 6 anos, se eu não me engano, passei por diversas áreas, muitos cases legais, até chegar um momento de maturação de eu voltar para o mercado a empreender, com muita coisa que eu aprendi lá dentro, e aí tô nessa trajetória levando inovação e modelagem de negócio para as mais diversas organizações, pequenas startups, grandes grupos como Petrobras, Grupo Meta, Facebook. Estamos aí na estrada, Dani. Que Então, o bacana. resumo da jornada. Que legal. Cara, e nessa trajetória toda, a gente que está dentro do mercado ali, o empresário, o cara que está empreendendo, ele tem os desafios, né, do dia a dia dele ali. Muitas coisas estão acontecendo e ele nem tem a percepção do problema ainda, ele sente Uhum. só o impacto. Para ti que está aí, trabalhando de consultor, tanto com pequenas startups, como você falou, quanto com grandes corporações, quais são os maiores desafios? São diferentes nas duas? Cara, assim, se a gente olhar assim, são diferentes, mas existem alguns padrões ali. Fala dos padrões primeiro, Dani. Que o grande desafio deles, basicamente, é se manter competitivo. Certo. O grande, se manter competitivo sabendo que ele tem um legado a preservar. Cara, já sou Uhum. grande, eu não posso dar espaço para um segundo lugar. Então ele tem que se manter competitivo porque o custo é alto de manter toda aquela operação. Então para ele não tem escolha. Às vezes ser o segundo ou terceiro na opção de compra já faz assim, ó, uma queda brutal de faturamento, já começa demissões, assim, ó, é muito triste para quem é grande continuar grande. Uhum. Então, É pesado. pesado, então ele não tem escolha. E para o pequeno, o desafio é o contrário, né? É o mesmo padrão ali. Ele precisa se manter competitivo, mas ele precisa buscar o lugar dele ao sol. E Uhum. muitas vezes ele não vai conseguir fazer isso copiando. Ou seja, o que o grande faz, eu vou fazer igual. Porque muitas vezes o grande tem uma potência de capital que ele consegue preços melhores, Uhum. distribuição melhor, posicionamento de marca, enfim. O pequeno consegue competir no mesmo jogo. E para isso só resta um caminho, que é inovar. Ele precisa Aham. descobrir o quê? Onde o mercado está vendo alguma demanda não atendida, que o grande não vai atender, porque é muito demorado para ele começar a desenvolver aquilo, e para mim tá assim, tá dado. Eu Aham. tenho que atuar aqui dentro desse nicho, dentro dessa área, dentro desse recorte, que o grande ainda não atuou. E ali ele tem a oportunidade dele de começar. Então, o que a gente diz, Dani, é que a grande dificuldade do grande é inovar mantendo o legado, a grande dificuldade do pequeno é inovar construindo um novo legado. Uhum. Que bacana, cara, que legal. Porque, pelo próprio tamanho das corporações, inevitavelmente eles vão conseguir ou não atender uma demanda, né. O grande, ele consegue, ele tem esse canhão, né, mas vamos colocar no tiro, né, você não vai matar uma rolinha com tiro de canhão, né. O grande, às vezes, tem isso, né, que sobra muita coisa ali que ele Não vai não é pegar. competitivo para ele não tem como, né. E o pequeno, pelo contrário, ele consegue atender essa demanda, mas para uma grande demanda ele também não está preparado. Mas inevitavelmente esse pequeno, se ele começar a construir, ele vai caminhando nessa direção, né. Esse Essa transição é que é complexa, né. Esse que é o nosso grande desafio. Muitas vezes, quando a gente descobre uma solução legal, ver se aquele nicho no qual eu já comecei a experimentar pequeno, ele tem um mercado grande o suficiente para manter um negócio sustentável. Existem aquelas coisas que são legais, mas não tem volume, tá? E aí é Uhum. importante o pequeno de saber diferenciar. Esse processo de saber se isso que é legal, que eu descobri, existe mercado, é o que a gente chama de Product Market Fit, Tá. que é encaixe de produto com o mercado. É legal, mas tem uma dimensão interessante para me explorar? Antigamente, Dani, era difícil, porque a gente conseguia vender para quem a gente tinha contato geográfico. Então a gente precisava Uhum. botar o produto no carro, ir na loja, bater, representante e tudo mais. Hoje, com o digital, mesmo um pequeno nicho que eu explore, que eu descubra na minha cidade, uma região X de Santa Catarina, uma região X do interior, eu consigo capilarizar essa solução para outros nichos similares em todo o espaço geográfico do Brasil. E se eu tiver uma certa habilidade com língua, cara, pensa o teu negócio com castelhano, com espanhol colocado ali dentro dele. O teu mercado amplia Uhum. ainda mais. Então, aí está a potência das oportunidades hoje.
Tu pode explorar um pequeno nicho, pequeno, usando recursos analógicos, mas usar o digital para você escalar a N números, sem dependência geográfica. Certo. Essa questão do digital hoje, ela é fundamental, né? Porque a grande questão é que há um tempo atrás, quando a ideia do digital começou a povoar a mente da galera, é uma coisa que vai acontecendo nas grandes corporações por conta do preço, né? Do custo que tudo Uhum. isso vai gerar no início. Mas eu estou percebendo cada vez mais que empresas de pequeno porte vão fazer essa junção. É inevitável. Inevitável, né? Tipo assim, já nasce no DNA delas ali. Então, o pequeno empreendedor que tá começando a empreender, ele não tem, assim, não vou dizer que ele não tem escolha por causa de uma moda, mas não tem escolha porque é ali que ele vai ver onde tá o dinheiro. Ele não vai com, ah, Igor, mas tô abrindo um negócio físico, o meu negócio é uma loja. Cara, se você não tiver umas redes sociais que te ajudem a ser um bom canal de venda e atração de audiência, provavelmente você vai ter uma performance muito menor do que você poderia ter ou comparando com o concorrente. Se você vai abrir um negócio que é uma indústria, uma pequena produção, os canais digitais, pessoal, são inevitáveis para vocês também. Então, hoje, o pequeno empreendedor, ele nasce literalmente nativo digital. Não tem Uhum. como hoje. Então, para ele se manter competitivo e acelerar muito do seu crescimento. Sabendo, Dani, a gente já tá com a barba branca aqui, né? É A isso. gente é de Tá uma geração. Tá denunciando. denunciando que a gente já assistiu a TV Colosso, a gente assistiu Isso. He-Man, então a gente viu a internet de escada chegando, tá? Nós, mas pensa uma geração, essa turminha que tu contrata aí que tá nos seus 20 anos. Uhum. Cara, quem tem 20 anos nasceu depois de 2000. Cara, Essa galera não sabe o que que é internet de escada, não conheceu o CDzinho da AOL para instalar provedor no isso. computador. Então, eles já nascem com um comportamento digital diferente. Sim, Comportamento. Então, tipo, são empreendedores diferentes também. E para eles, empreender é originalmente digital, mas aí eles perdem muitas vezes a competência do analógico, sim. que é o relacionamento, que é Aham. aquele olho no olho de um balcão, aquela vivência de fazer uma boa negociação. Então, eu acho que a gente está no momento aqui dos pequenos negócios se apropriarem do digital, mas ainda assim jamais desapegarem do mundo perfeito que nós temos ainda no dia a dia físico. Exato. Essa junção, você toca num assunto que é bem bacana, que é o seguinte, né? Nós temos a galera analógica, que somos nós, né? E aí o nosso desafio é entender, aceitar e usufruir dessa pegada nova que é o digital. E tem uma galera que já nasceu no mundo digital, né? Uma vez a filha falou para mim: "Pai, não tinha internet, como é que tu vivia?" Parece que, tipo, a gente... Parece que é impossível tu viver Aham. sem internet, né. Cara, a gente vivia tranquilo, né, era diferente só. E aí, nós temos, da mesma forma que nós temos empreendedores nesses 2 polos, nós temos consumidores também nesses 2 polos. Exato. Então tem uma galera que é a galera do de tudo para ontem, que é essa galera do digital, que eu percebo porque uma das funções fundamentais que eu percebo em você ter um negócio, é você gerenciar as pessoas. E é completamente diferente, cara, a abordagem, a expectativa de um cara analógico de um cara digital. Tipo, é comum pra gente, ou nossos pais, o cara entrar numa empresa e se aposentar nela. Cada vez menos a gente está vendo isso acontecer hoje. A galera é tudo para ontem, todo mundo quer enriquecer da noite para o dia, todo mundo quer performar da noite para o dia. Cara, bacana, tu pode ter alguns outsiders aí que vão conseguir isso, mas não é o mundo real comum, né? Não é todo mundo Pelé, né? Tem um Pelé, tudo bem, mas não dá para todo mundo em campo ser um Pelé. E aí essa angústia, cara, essa necessidade, essa urgência acaba atrapalhando um pouco. Então, aqui a gente começa a ter um grande dilema do que a gente diz que é o paradoxo da escassez e da abundância aqui. Sim, A nossa geração, nossos pais, nossos avós foram muito pobres, tá? sim. Pensa assim, pessoal. A gente nasceu pobre, tá? A gente tinha pessoal, é uma pobreza generalizada. Era de dinheiro, era de acesso, era Uhum. de conhecimento, todos nnós. Em geral, em ambientes de escassez, a gente tem muito medo do risco de perder. Exato. Então as pessoas se apegavam ao pouco que tinha. Por isso que no momento que alguém entrava numa vaga, numa carreira, numa profissão, entrava no banco, entrava no mercado, tá? Entrava numa indústria, cara, era pra fazer a vida. Tu não tinha Uhum. outras opções. É aquilo ou muito risco de você se dar mal. Então, nesse ambiente escasso, as pessoas davam muito valor ao pouco que tinha. Conforme a gente foi ganhando, o mundo foi se tornando mais próspero, isso é fato, pessoal. Sim. Ah, Igor, tem guerra, tem gente passando fome na África? Tem doença e tudo mais.
Se a gente olhar hoje, 2023, planeta Terra é muito mais próspero, tem muito menos miséria, tem muito menos pobreza do que tinha há 20, 30 anos atrás. Verdade. Consequência do quê, pessoal? Principalmente liberdade econômica e Uhum. tecnologia, digitalização. Essa geração atual chega num período da história que a gente tem muita abundância. E quando a gente tem muita abundância, a gente tem menos medo de risco. Então, Uhum. cara, se eu não der Se der certo, errado, se der errado, eu vou sair amanhã de manhã, tem outra coisa para me fazer. Então, as pessoas não se permitem, muitas vezes, tá, explorar um pouquinho mais, perseverar um pouquinho mais. Ou seja, se eu já não gostei, eu vou pular pro próximo galho, eu vou pular pro próximo galho, porque sempre terá um próximo galho. uhum. Só que isso acaba construindo também comportamento. A gente construiu um comportamento de muito apego, de muita previsibilidade, porque nosso ambiente era esse. E essa cultura nova, dessa geração nova, é uma cultura não linear, ou seja, eles não têm uma linha para seguir, não vão seguir uma receita de bolo, e nessa não linearidade eles tendem a ser mais experimentais. E aí vem o nosso desafio como empregador e como fornecedor, tendo eles como clientes. São clientes, são públicos, são audiências que tendem a ser mais experimentais, ou seja, vão experimentar, tendem a perseverar menos e vão provocar com que a gente construa novas entregas de experiência para que aquele pico de dopamina, aquele pico de felicidade resgate eles novamente para o nosso negócio, para a nossa solução. Enquanto que nós não tivemos isso. Esse vício em dopamina ali não tinha. Isso. Para nós era se agarrar na cadeira, cara, é isso que tem. Então a gente tem esse grande dilema de uma geração de muita abundância e muita dopamina contaminando o cérebro versus uma geração que teve muita escassez e muito medo do risco. Perfeito. Mas esse comportamento que você coloca, né, do vício da dopamina, de não ter tanto apego, porque se der errado eu não tô tão mal, Exato. né? Sempre tem backup. Sempre tem Exato, sobra. exato. Mas isso não limita o crescimento do cara, porque se eu me mantenho num mesmo segmento por muito tempo, eu vou pegando tanta expertise que aquilo vai ficando, eu vou ficando tão bom naquilo ali, que aí sim eu vou dar saltos cada vez maiores, se eu me manter nesse processo. Perseverando. Tem um pesquisador da área comportamental, me esqueci o nome dele, alguma coisa Anderson. Então, o pessoal que está nos ouvindo aí, dá um Google. Ele trouxe a teoria das 1000 horas, 10.000 horas. Sim. Tá? Foi bem divulgado ali pelo Malcolm Gladwell, acho que no livro Os Fora de Série, Outliers, Os Fora de Série, se eu não me engano. Basicamente é o seguinte, toda vez que você persevera em determinada atividade, só que persevera buscando a maestria, ou seja, a minha hora trabalhada agora é 1 hora melhor do que eu trabalhei anteriormente, e assim por diante, ou seja, sempre tô ficando 1 hora melhor que a outra, não é aquela coisa repetitiva que eu não aprendo e não cresço. Ele diz que, em geral, os indivíduos que conseguem se concentrar 10.000 horas em determinado talento, ele acaba sendo reconhecido como alguém fora de série. Ou seja, aquele talento é reconhecido. Qual que é o grande desafio? Se a gente não consegue concentrar X horas ou X energia numa determinada atuação, a tendência é que a gente seja um grande pato, né? Exato. Não nada bem, não voa bem, não anda bem. E aí, muitas vezes, esses profissionais, que é uma característica geracional, passam por muitos galhos. Então, ele vai começar uma formação em psicologia, depois faz engenharia, depois faz direito. É da natureza deles. Isso faz com que eles tenham uma visão mais ampla, mais multidisciplinar, mas Sim. pouco especialista. Exato. Aí começa o tempo, começa a fazer o efeito dele. Em geral, esses caras, diferente de nós, Dani, eles vão passar por várias e várias áreas, vão ter uma visão um pouco mais ampla e vão demorar para se tornar um grande especialista, porque de repente ele vai escolher, cara, curti marketing. Me formei em direito e gostei de marketing. Ou fiz administração e gosto de terapia holística, de incensos e tudo mais. Porque ele se permitiu experimentar e isso com o tempo ele vai explorar. Então vai precisar de quase uma década, 10, 15 anos, muitas vezes, para se posicionar profissionalmente. Para iniciar, e aí o cara que já começou e manteve Focado. o foco. Que tá cada vez mais raro, porque, de novo, tem abundância. Cara, eu posso experimentar um pouquinho de engenharia, posso experimentar um pouquinho de administração, então isso é uma característica de uma era. Então, cada vez mais a gente vai começar a ver especialistas surgindo, não nos seus tenros, 23 anos, 24 anos, que nem a gente podia encontrar na nossa época, bons profissionais técnicos, especialistas ali dentro, mas no decorrer dos seus 30, porque a primeira década profissional dele é muito experimental. Então, isso é uma característica de tempo, Dani, assim, ó, veio para ficar, e isso acaba impactando diretamente os negócios, porque ele sabe o quê? Quando eu contratar alguém que está nessa fase ainda de construir o que eles chamam da sua a formação em T, ele tem 2 asas grandes de talentos e uma grande especialização que ele está em construção. Então, eu sei que esse cara muitas vezes vai entrar na minha organização por uma porta, vai entrar pela vaga de RH, às vezes, e vai terminar na área de vendas. Sim. Porque eu, dentro de casa, para otimizar o investimento que eu fiz naquele talento, eu tenho que permitir com que ele cisque mais e explore outras características das suas competências no dia a dia do negócio.
No decorrer, se eu contratar um sênior, muitas vezes esse cara vai ter muita dificuldade de trafegar entre as áreas. Exato. Por causa do perfil. Então, se ele entrou, ele vai ser muito bom naquela especialização, vai ter uma característica mais perseverante, mais teimoso, mais focado, porque é da natureza de um tempo que ele foi criado e desenvolvido. Cara, que doideira. Isso Aham. são fatores que às vezes a gente não percebe, mas como isso vai impactar a operação. Performance, resultado, tá tudo ali. Então, se a gente contratar errado e botar as pessoas na caixinha errada, tu Uhum. vai perder aquele talento. Dos dois lados. Sim. Pegar um cara que tá especializado, já focado, e ficar fazendo ele ciscar em muitas cadeiras num ambiente incerto, com processos não desenhados, perdeu o talento. Da mesma forma, pegar uma geração dessa e trancar o cara numa sala e dizer, ó, cara, tu vai se aposentar aqui, Aham. Ele mês pira. que vem, deu tchau. Aham. Perdeu. Exato. E é interessante porque essa questão da formação também, né? Eu tô percebendo que cada vez mais a questão da especialização técnica, ela vai se sobrepor em muitas áreas a uma especialização de uma faculdade, né? Até por essa facilidade de você transitar mais. Óbvio, vai ter segmentos que não tem como, né? Eu não vou fazer Um um médico. médico ser um técnico, né? Não tem como. Mas em muitas outras áreas, essa questão da faculdade eu já percebo nessa geração nova Já. uma questão, cara, eu não vou ficar lá 4 anos para daí depois eu não quero, porque já tem muita gente que fez isso. 4 anos, não gostei disso aqui, tem a segunda formação, a terceira formação, o cara está com 30, entrando nos 40 anos e ele não Se achou decidiu ainda. ainda o que ele quer ser, cara. E o cara que focou lá nos 20 anos dele, o cara já performou, já é uma referência e está tendo resultados muito bons. Então, a dor sempre, eu penso muito nisso, né? Qual é a dor do negócio, né? No meu caso, poxa, tem barbearia, mas não cortar cabelo, cara, muitos caras vão saber fazer bem. A questão técnica ali não é o Um fator diferencial. determinante. A questão hoje é como tu vai vender isso, como tu vai apresentar isso, inclusive para o teu time. Eu penso que hoje o meu cliente é o meu time. Ah, é o primeiro cliente, tá? Tanto que nas zonas a gente diz, se o teu time não comprou o teu negócio, tu já Uhum. perdeu o primeiro cliente. É o cliente zero, assim, tá? Poxa, se o cara de dentro de casa não compra a solução, não, aquele, veste a camisa. Não é vestir a camisa, eu não quero que ele vista a camisa, eu não quero Uhum. que ele fique me adulando Sim. ou adulando a empresa. Ele tem que ser um cara que é apaixonado pelo produto que ele faz, que Uhum. ele entrega, tá? Que agregue valor, que critique, que melhore, tá? Se ele não. Isso sim é um cara de valor dentro do negócio. Se ele não faz isso porque ele não viu valor, tu perdeu. Já Exato. começou o jogo no negativo. Isso é. O cara que faz dessa forma que você falou, o cliente final é uma consequência natural, Total, total. né? Ele é um próprio avatar do cliente. Exato. Agora, o gargalo de qualquer negócio para o empreendedor é essa galera. Talento. É Como o se forma? talento. Senão, até o empreendedor, ele fica muito no operacional. Aí Uhum. começa a grande dor do pequeno. Voltando à tua primeira pergunta, Igor, grandes desafios que o pequeno e o grande tem. O grande já conseguiu sair do operacional porque ele desenhou processos e Sim. sistematizou o negócio. O pequeno ainda não. O pequeno empreendedor, ele ainda está explorando formas de fazer, desenhando os processos e as práticas, e ele não pode se apaixonar por isso, no fazer novos processos, porque senão ele fica com a mão na massa. Aí ferrou. Ele não vai conseguir contratar talentos, ninguém tá bom o suficiente pra Uhum. ele, tá? Não consegue tirar a cabeça pra fora do negócio pra ver pra onde o mundo tá indo. Exato. Mas aí é que tá a questão, e eu passei essa dor, né? Eu trabalho, com barbearia desde o ano 2000, então 23 Uau. anos, né? E agora, recentemente, que eu saí do operacional, porque eu gosto de estar lá. Uhum. Cara, eu gosto. E aí eu fiquei arrumando desculpa, vou ficar um dia, Aham. 3 dias da semana, vou ficar. E aí, porque você ama aquilo ali, aquela interação com o cliente e tal. Só que, de fato, enquanto eu tô lá, é um tempo que eu deveria estar colocando à disposição da empresa para me pensar o negócio, os Exatamente. processos, gerenciar e tudo mais, para fazer ela crescer mais rápido. E aí, como que faz isso? Porque o cara que deu certo, que de alguma forma vai fazer a empresa crescer, ele tem que ser o cara apaixonado pelo que ele estava fazendo, que é operacional. Uhum. E como que ele vira essa chave? Ele vai ter que se transformar, literalmente se transformar. Todo negócio, quando ele nasce da mão de um empreendedor. O que é o empreendedor? O empreendedor tem muito parecido com o cientista. Ele tem uma ideia, uma hipótese, uma sacada. Cara, vou experimentar, ver se isso aqui dá certo. Se alguém compra, se alguém faz. Usa recursos escassos, tira dinheiro do bolso, faz um primeiro corte, assim. Começa a experimentar.
Só que no momento que ele encontra um modelo, um padrão, tá? Ele tem que deixar de ser um empreendedor. E aí tá o desafio, tá? Ele precisa Uhum. se tornar o empresário. Cara, O que o isso. empresário faz? O empresário ele não fica fazendo muita descoberta. O empresário precisa tirar a melhor performance daquilo que já é conhecido. Uhum. Então, aí entram dois verbos que precisam estar assim, ó, muito claros para quem está no mundo dos negócios. O empreendedor, o papel dele é explorar, ou seja, aprender coisas novas, novas formas de atender o cliente, novos processos, novos produtos, novas experiências, ou seja, para ele conseguir construir um negócio competitivo e diferenciado. Essa é a fase do empreendedor. Fez as descobertas, ele precisa agora virar um empresário no qual o verbo não é mais o explorar, o verbo é o explotar. Verbo Opa, eu explotar. nunca ouvi isso, cara. Vamos lá. Explotação, pessoal, é tirar melhor proveito, melhor performance daquilo que você já conhece. Aí ele precisa começar justamente o quê? Ah. Como eu tiro melhor eficiência e operação daquilo que eu já descobri e deu de descobrir? Cara, começa a aproveitar melhor aquilo para você crescer e escalar. Muitas vezes, quando ele chega naquela fase, a empresa já começa a chamar o empresário, o empreendedor ainda tá agarrado como empreendedor. Ele ainda quer brincar, ainda quer sujar a mão Aham. na bota. Ele quer cortar, ele quer não sei o quê. Tá? Pessoal, você precisa gerenciar justamente que como é que eu tiro melhor performance daquilo que eu já descobri? Alguém vai cortar o cabelo, alguém vai vender, alguém vai atender, alguém vai falar com o cliente. Você nunca mais vai fazer isso? Tu vai. Mas justamente para quê? Para você tirar a melhor performance Uhum. daquilo que existe. Como eu consigo melhorar aquilo que já está implantado? E aí, isso é um círculo que não acaba nunca. Uma vez que o negócio começa a se estruturar e crescer, se ele ficar muito tempo só explotando, a tendência é o quê? Que ele pare no tempo. Exato, Ou seja, alguém continua a empreender e construir soluções novas para competir com ele. exato. O empresário precisa vestir novamente o chapéu do empreendedor e falar, cara, como eu faço esse meu negócio voltar a ser competitivo e crescer? E esse jogo de ficar trocando os bonés, tá, é importantíssimo para os negócios. Então, as grandes empresas hoje sofrem por quê? Porque elas têm dificuldade em empreender. São muito boas em explotar, tirar a melhor Aham. performance daquilo que eu já conheço. Cara, eu vou vender o produto que é best-seller, eu vou atender aquele cliente que eu já conheço, mas aqueles novos nichos, ele tem dificuldade de atuar. E aí tá a oportunidade para quem? Pro empreendedor, que Aham. muitas vezes é o pequeno. O grande tem muita dificuldade em empreender. E muitas vezes são os nossos clientes, tá? Igor, cara, a gente tá apanhando, tem um monte de startup pegando no nosso mercado e não sei o quê, e tá. Então a gente chega lá justamente para ensinar aquele cara que já foi empreendedor a voltar a empreender. Cara, porque o desafio é o seguinte, para você um cara que deu certo em qualquer área que ele empreendeu, ele é um cara que ele a cabeça dele tem 1 milhão de pensamentos, né, de Aham. ideias. Metade não vai dar certo, ou menos que isso, né, ou mais do que isso não vai dar certo. Tem uma frase do Steve Jobs que diz que, ter foco é saber dizer não para várias ótimas oportunidades. Exato. E só que assim, na cabeça do empreendedor, cara, opções é que não faltam, Uhum. né. E Ele é daqui um a pouco visionário, a natureza dele é de visão. exato. Aí daqui a pouco ele tem que vestir essa outra carapuça aí, e é difícil, cara. Uhum. É complicado. E daqui a pouco ele tá conseguindo, de certa forma, fazer isso, ele tem que voltar aqui de novo para startup, porque o ciclo ele tá cada vez mais curto. Super curto. Ele tem que empreender, tornar-se um empresário, voltar a empreender, tá sempre tocando esse chapéu ali dentro. Exato. O que acontece, Dani? Em geral, quando ele começa a entrar nessa fase do empresário, ele começa a profissionalizar a gestão também. Isso. Porque às vezes o empreendedor não tem esse talento. Eu Uhum. admito, eu não tenho, eu sou um péssimo gestor. Tá? Eu tô sempre com a cabeça no futuro, ajudando. Aí eu tenho o quê? Eu tenho time. Eu tenho alguém Uhum. que manja muito de finanças, alguém que vai ajudar em controle de processos. Se eu não tiver essas pessoas, muitas vezes tem muita empresa que precisa contratar o CEO, o É. diretor administrativo ali dentro, porque o empreendedor não vai dar conta. O papel Uhum. dele é o quê? É levar a empresa para o futuro. Exato. E precisa ter alguém que cuida do presente. Se não tiver esse fazendeiro, esse cara que cuida, o caçador, que é o empreendedor Aham. ali, não consegue ir pra frente. E se trocar esses papéis e ele ficar pegado, não dá espaço para entrar esse administrador, esse fazendeiro que cuida da fazendinha ali dentro, o negócio não avança. Exatamente. Eu hoje tenho no time lá o David, que é o cara que Tá aí. ele implementa as ideias. Eu tenho as ideias, mas, tipo, é tão rápido, cara. E às vezes um problema que eu tenho, e pode ser um problema de muita gente, é que quando a gente tem a ideia ela tá muito clara para você. Só que, cara, para as pessoas não está. E aí você, acelerado, você não consegue parar, desenhar tudo e apresentar para os caras. Você fala uma vez e acha que todo mundo entendeu, porque para você tá claro. Então essa é uma dificuldade que a gente tem. Uma coisa que você, acompanhando o seu material, eu vi um paralelo que você fez, um corte seu no seu Instagram, sobre o conservador
tipo assim, A cara, tradição e a inovação. Ah, isso, boa. cara, aquilo lá é muito bacana. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Porque quando eu vou empreender, aí eu tenho uma sacada bacana, vou lá, apliquei aquilo. Pô, eu quero que aquilo seja o novo status quo, né? Exato. Então, eu quero conservar isso aqui porque, cara, tá dando certo. Só que daqui a pouco aquilo ali que era o inovador não é mais, ele já é o que está estabelecido. E alguém vai dar o novo salto. Esse é o jogo, tá? Esse é o jogo. Assim, a gente não tá chegando com uma folha em branco. Todo mercado, tá, tem de alguma forma um cliente com uma demanda e um fornecedor com uma entrega. Ponto. Uhum, Qualquer mercado, tá? Qualquer coisa que for querer empreender. Ah, cabelo, barba. Cara, tem alguém atendendo. Quando o Dani chegou no mercado lá em 2000, sim, tinha barbeiro, tinha sim. cabeleireiro, tinha produto, tinha tudo ali dentro. O que esses caras veem nesses mercados estabelecidos? Onde é que o cliente ainda tá sofrendo e ninguém atendeu? Uhum, Tá, e provavelmente essa coisa nova que você tá querendo criar, tu não quer que fique pequena só para aqueles caras que gostam de coisas descoladas. Eu quero que a grande uhum. massa consuma. Quero escala. Quero escala. E Óbvio. aí começa a grande discussão. Porque muitas vezes a gente começa a pensar que só inovação gera dinheiro, mas é o contrário. São as coisas grandes e escaláveis. Aí vem o termo tradição, e o pessoal às vezes olha com maus olhos assim dentro. O Exato. que é uma tradição? É tudo aquilo que fez bem nas gerações, nos ambientes de consumo, e as pessoas tendem a conservar. Então, as pessoas tendem a conservar. Poxa, ir no barbeiro, poxa, é uma tradição, tá? Uhum. Cara, nossos avós iam no barbeiro com a navalha, toda aquela Exato. coisa clássica e tudo mais ali dentro. Cara, tradicionalmente o homem vai no barbeiro. Isso tendeu a se preservar. Mas, pessoal, tem muitas coisas na barbearia que não estavam gerando valor como já gerou anteriormente. Sim. E aí os grandes inovadores, empreendedores da área começaram a ver, poxa, a gente podia fazer uma assinatura, a Uhum. gente podia levar produtos de estética para o homem. Então começou várias coisas que a barbearia tradicional não entregava antes, Uhum. tá? E provavelmente que quem estava inovando e entregando essas coisas novas quer que justamente que isso se consolide e se torne tão massivo que vire a próxima tradição. Exato. Então, os próximos empreendedores de uma próxima geração vão olhar para trás, olha só, os caras ainda pagam assinatura para cortar barba, Uhum. ainda usa o produtinho no cabelo e tudo mais. Será que, tá, sempre na questão de hipótese, será que não, a gente poderia fazer diferente, dessa forma e tudo mais? Então aí começa uma nova geração. Exato. Que É, provavelmente alguém lá no passado não era barbeiro e teve o primeiro, o pioneiro, que sim. falou: eu vou abrir uma porta e vou prestar serviço para que homens venham aqui Cara, cortar tu o sabe cabelo, que fazer a barba. os primeiros barbeiros eram também os médicos e dentistas. Olha Eles aí. faziam pequenas sangrias, extraíam dente e eram barbeiros também. Depois eles pegaram a parte que dá dinheiro e ficaram para eles, e nós ficamos com a barba e cabelo. Mas uma coisa que você tocou que é interessante, e é verdade, tipo assim, ó, quando eu empreendi de fato com a barbearia, que eu fiz um movimento, isso em 2016, com a Dom Pettini, eu lembro que eu tinha uma ideia na cabeça que era o seguinte, cara, eu quero modelar a barbearia com um processo muito semelhante ao que os salões femininos fazem, Uhum, porque é um negócio o salão feminino. A barbearia não era, ela tinha perdido o valor. uhum. Mas eu queria manter o nome barbearia. E aí eu lembro que muita gente desestimulou, cara, não, mas barbearia não, porque assim, ó, barbearia é o quê? É o que tá acabado, É. é um processo que já, tu tem que botar, sei lá, salão feminino, alguma coisa. E eu mantive, não, quero barbearia, cara, vai ser barbearia e tal. E pegou, cara, tanto que remodelou todo o mercado. Hoje você vai em qualquer bairro, pô, tem uma barbearia legal, bem pintadinha, com Aham, processo, limpinho, organizado, um barbeiro que vai fazer um bom corte de cabelo lá, uhum. porque tecnicamente essa questão da geração nova, do digital, possibilitou o acesso à informação. Aprender rápido e fácil. Rápido. Hoje você tem tudo na palma da mão. Eu lembro que quando eu comecei ano 2000, eu fiz um curso básico de barbeiro. Na verdade, era de cabeleireiro. Eu não aprendi nada de cortar com lâmina, barba, nada, porque era um mercado morto. Uhum. O primeiro cara que eu fiz um curso de aperfeiçoamento, 12 anos depois, Uau. que eu achei um cara para fazer isso. E aí, cara, aquilo acelerou meu processo de forma muito rápida. Então hoje eu falo que uma das formas que eu achei para escalar meu negócio é a educação. Então hoje eu trabalho forte na área de educação de cara do zero, entendeu? Um cara que nunca pegou uma tesoura na mão, eu vou treinar ele e em 6 meses ele está tecnicamente apto para Que legal. trabalhar, né. Por quê? Porque para mim escalar, para mim crescer, eu preciso de mão de obra.
E hoje, uma coisa que é muito bacana, tem uma galerinha jovem, cara, querendo ser barbeiro. Que legal. Porque Resgatou toda a resgatou profissão, todo ofício. exatamente, aquela cultura do barbeiro. E tá dando uma grana legal para os caras, né? Por Uhum. quê? Porque o mercado se reposicionou. Mas se não tiver atento, esse ciclo ele passa muito rápido. A próxima onda vem e se você não tiver ligado, você fica. Dormiu no ponto. Então a gente tem, assim, ó, N casos, assim, de mercados inteiros que desapareceram, Uhum. tá? O pessoal que tá nos ouvindo aqui, vocês se lembram a última vez que vocês foram numa videolocadora? Ah, cara, que loucura. Tá, assim, pessoal, foi aqui. A Aham. gente lembra, mas a maioria dessa geração nova Eles aí não sabem o que não é isso. sabem o que é. Não sabem o que é. Às vezes a gente vai dar uma aula, falar da Blockbuster, falar de grandes marcas que tinham, Aham. eles ignoram totalmente, tá? Marcas que eram, assim, dominavam o planeta Terra. Sim. O mercado todo. Um mercado todo que desapareceu. Então a gente vai ver isso aqui em N outros nichos aqui. Máquinas Máquinas fotográficas. fotográficas. Kodak quebrou, cara. Tá ali. Com... Tá, então, É. desapareceram. Eram A grandes gurizada vai perguntar o marcas. que é isso, né? Cara, é uma Kodak. marca tão poderosa como é a Apple hoje. Sim. Os Era caras dominavam o dominavam o mercado. mercado, era um mercado bilionário, os caras dominavam e assim, desapareceu. Então não tá fácil pra ninguém. Então, Uhum. se um grande não pode dormir no ponto, imagina um pequeno. Exatamente. Não. Exatamente. E esse ciclo até ontem eu acho que eu estava vendo algum vídeo sobre como as empresas se reinventaram e muitas vezes mudando totalmente o foco daquilo que ela era inicialmente. Exato. Grandes corporações mundiais, né, Nokia e tal, não começou com tecnologia, não começou com celular e tudo mais. E aí a gente já tem que estar atento a isso, tipo assim, cara, beleza. Uma coisa que eu fico muito atento não é o que eu faço, é como. É o como que vai fazer toda a diferença, né? Então, porque, cara, vai ter muitas pessoas dando consultoria, vai ter muitas pessoas num conselho de uma empresa, mas cada um vai ter o seu valor, a sua maneira de abordar, e essa diferença da maneira de abordar vai gerar resultados diferentes. Exato, Dani. E essa maneira de abordar, em geral, tá dependendo do que? Do objetivo de quem tá te demandando. Trazer o exemplo aqui, ó. E esse é bem interessante que tu trouxe esse o que e esse como. O que é muito fácil da gente ver. O que? O barbeiro. Uhum, Tá, vamos ver. Imagine o barbeiro. O barbeiro tá lá, o profissional, com o seu avental, com o seu uhum, equipamento, mas aquilo ali é o quê? O como tá na técnica, na experiência e tudo que ele tá ofertando ali dentro. Ok, perceptível. Mas a gente tem que entender o outro lado é por que existe o barbeiro. É ali onde os mercados mudam. Tá? Ali que grandes marcas desapareceram ou precisaram mudar totalmente. O como e o que vem justamente para responder esse porquê. Por hum, que o barbeiro existe ainda? Porque hoje o homem tá mais vaidoso e porque hoje o homem tá independente da classe social, da idade, ele sabe que a sua imagem impacta diretamente no seu resultado, no seu sucesso, tá? Esse é o porquê desses barbeiros todos desenvolverem tantos comos e tantos oquês diferentes, tantas variáveis. Então, se vocês pensarem em todos os produtos que existem hoje, pessoal, é porque o porquê do cliente mudou. uhum. Esse cara que consumia barba e cabelo lá nos anos 90, cara, era commodity. Sim. Super commodity. Cara, se ele fosse na Dona Maria ou no seu Zezinho, cara, tanto faz. Eu quero pagar 10 pila ali, deu. Uhum. Tá? Corta isso aí, qualquer corte tá bom. Tá? Qualquer bar, deu. Hoje não, cara. Tem toda uma sofisticação. Existe desenho, existe o visagismo. Todo o Visagismo desenho, o do design do rosto, rosto, o tudo. que que funciona para esse rosto, para aquele, a mensagem, tu trabalha com o quê? Qual é a mensagem que tu quer passar? Cara, o Viu? barbeiro tá quase um Um psicólogo já, né? psicólogo. Esse é o como, tá? E o como vem para responder o porquê. Por que que as pessoas estão indo no barbeiro hoje? Uhum. Por que que as pessoas estão consumindo mídia, filme, por assinatura numa TV ligada na internet? E porque antes elas iam dentro de um lugar comprar uma caixa de plástico para botar dentro do Uhum. aparelho em casa. Então, se o porquê das pessoas mudam, o como e o que também muda. Então, tudo isso responde. E o empreendedor precisa ficar atento. Por que as pessoas ainda vão na minha loja, vão no meu espaço? E também perguntar o porquê não vão mais, não Aham. estão indo. Ali, pessoal, onde estão grandes oportunidades de negócio. Será que os carecas, o que que os carecas têm feito? Uhum. Tá, poxa, o que que as pessoas que têm feito implante, assim, ó, por que que elas vão, por que que elas vão? Pessoal, quem conseguir entender os porquês, esse é o grande papel do empreendedor, entender os porquês. No momento que ele entende os porquês, ele entrega o como e o que para o empresário. Uhum. Então, o empresário vai sistematizar o como e o que para que os porquês sejam respondidos. Então, Que a gente está bacana. sempre trocando esses chapéus em busca do porquê para fazer novos comos e novos oquês. Que show, cara, que aula. Todas essas questões, elas vão resultar no sucesso ou insucesso de qualquer empreendimento, né.
E essa habilidade, principalmente numa empresa pequena, porque numa empresa pequena o cara vai ter que fazer vários papéis. Ele é o canivete suíço ali dentro. Exatamente. Cruza e cabeceia, comemora o gol e chama o VAR ainda. Exatamente. Então, essas habilidades para você desenvolver, você não faz pulando de galho em galho. E tu não vai fazer isso na academia, tá? Olha que eu sou professor universitário, sou apaixonado pela academia, mas, tipo, não é na sala de aula, literalmente. Tu não vai fazer isso aí assistindo vídeo no YouTube. Só tem um jeito, pessoal. Tem que baixar a cabeça e fazer. Tu vai apanhar, tu vai sofrer, tu vai se inspirar com outros profissionais, mas precisa viver a sua própria história. E quem não conseguir perseverar, empreender é um exercício de perseverança Sim. muito hard. Uhum. Tá, um exercício de perseverança muito hard. Então, essa é a primeira grande competência do empreendedor. Mais do que ser um visionário, um criativo, é ser perseverante. Se ele, no primeiro tropeço, no primeiro não do cliente, no primeiro xingo que ele tomar, no primeiro atrito com o fornecedor, no primeiro ambiente competitivo com concorrência que ele enfrentar, chorar, ficar em posição fetal embaixo da cama, Uhum. cara, tu não é um empreendedor. Então, Foi. essa energia resiliente, essa resistência em lidar com pressões é importantíssimo. Então, pessoal, antes de querer ser o cara mais criativo ou o cara mais descolado, torne-se o cara mais resiliente. Uhum. Perfeito. Uma outra situação que a gente já falou no começo da nossa conversa aqui, a diferença da nossa geração para a geração atual no acesso à informação, né? Cara, te falei, eu levei 12 anos para achar um cara que me desse uma aula de aperfeiçoamento. Hoje tem muita gente vendendo isso, ou se você for em YouTube, tem muita coisa de graça. E aí você vai para o outro extremo, o outro extremo que é o cara que ele é um consumidor compulsivo de conteúdo, mas ele não coloca nada em prática. Cara, esse é um grande desafio, porque ele fica quase que anestesiado, tá? De assim, nunca tá pronto, tá? Aquela síndrome do Uhum. impostor, tá? Eu preciso do próximo curso, preciso do próximo passo, do próximo vídeo, tá? Aquele medo de arriscar, de tentar, de fazer. E assim, esse é um círculo vicioso. Quanto mais você consome, menos tu opera. Olha que doido. Então, isso é bem comum, É tá? mesmo? Assim, ó, quanto mais você fica absorto em consumir, o teu comportamento começa a ser moldado só para isso. Ou seja, você ser uma esponja. Tu Uhum. começa a ter prazer simplesmente no consumir esse conteúdo. Enquanto tem que ser o contrário. O teu gatilho de prazer tem que ser em fazer, em Aplicar. experimentar e aplicar. Por isso, quem tá nos ouvindo aqui, tá vendo alguma coisa legal desse vídeo? Aplica amanhã, Uhum. antes de assistir o próximo vídeo. Porque isso é um comportamento nosso que acaba vendo quase que uma compulsão. Então, a Sim. gente tem que conformar o nosso comportamento com viés para ação. O que eu tiro de aprendizado disso aqui que eu consigo aplicar amanhã? É 100%? Jamais, cara. Seja Nada. 1%. Mas assim, bota em prática. Senão, provavelmente tu vai esquecer boa parte do que tu vivenciou nesse conteúdo e vai pular pro próximo, vai pular pro próximo, vai pular pro próximo. Isso vai gerar pouco valor na sua vida. Uhum. Isso é muito comum até na educação. O processo educativo é muito disso. Ou seja, tu absorve um conteúdo e exercita ele. Se você não exercita, imagina o que seria você ir para uma escola que não tem prova, que não tem Aham. exercício, que não tem prática. Simplesmente tu fica ali absorto ouvindo um grande mestre. Não existe aprendizado. O Sim. aprendizado existe no exercício cognitivo de aplicar. Perfeito. Eu sempre, quando estou conversando com o time lá, eu sempre falo para eles, cara, o mundo é de quem faz, não é de quem Exato. sabe. Uhum. Porque tem muita gente que sabe muito, mas se não aplicar, não gera resultado, né? Então, a coragem. Porque a coragem, às vezes, o medo que paralisa a gente não é só o medo de perder a grana, de dar errado. Às vezes a gente tem medo do julgamento que a derrota traz. Uhum. E o cara que é empreendedor, ele não pode ter esse medo. Porque ele vai errar mais do que acertar. É o comum. Uhum. É na natureza do empreendedor, tá? Ele vai ter pouquíssimos acertos com uma série de erros. Uhum. E aí, coragem ganha até uma clareza do termo, né? Coragem não é não ter medo. Coragem é ir com medo. Exato. Vai com medo. Vai. Vai com medo, vai com frio na barriga. Se não tá dando frio na barriga, tem coisa errada. Exato. Se não tá dando frio na barriga, provavelmente tu tá fazendo algo muito comum, que todo mundo já fez e você tá muito seguro. Exato. Provavelmente tu vai entrar num ambiente super competitivo, onde todo mundo tá vendendo commodity, vendendo aquelas coisas ali que todo mundo já sabe fazer. Sim. Ousem fazer aquelas coisas que dão frio na barriga. Ali tá o empreendedor. Ali tá a coragem aplicada. Sim. Ou a ausência do medo pode vir também pela ignorância do ambiente que ele está se metendo, né?
Tem isso também, tá? Tem o nome disso é o efeito Dunning-Kruger, se eu não me É. engano, tá? Que é justamente o quê? Quando pessoas têm uma pequena parcial do conhecimento, ou seja, sabe só um pouquinho, acha que aquilo é o todo Uhum. e se enche de coragem, ousadia e às vezes até arrogância de querer empreender ou fazer coisa e às vezes até ditar lição, ditar moral para aqueles que já estão muito tempo no mercado. Aham. Baseado em quê? Numa pequena amostragem de conhecimento que ele teve. Isso aí é o que eles chamam de efeito Dunning-Kruger. É basicamente para dizer, tipo, quando é o ignorante empoderado. Aham. Tá? Isso aí. O ignorante empoderado. Cara, e hoje acontece muito disso por conta desse excesso Essa de informação. superficialidade de informação. Porque tem exatamente a superficialidade, porque com a facilidade hoje de você gerar conteúdo, tem muita gente ensinando o que nunca fez. Exato. Essa é a abundância, ou seja, qualquer um com uma câmera e tá em um sentimento, uma vontade de falar, fala, lindo. Mas, pessoal, tipo, o papel de fazer a curadoria do que tem qualidade, do que não tem, do que faz sentido ou não, é do indivíduo, Exato. tá? Tipo, assim, ó, sejam extremamente críticos com o que vocês consomem. É igual com comida, é igual com bebida. Você come qualquer coisa em qualquer lugar, você bebe qualquer coisa em qualquer lugar. A tua saúde depende disso. Só que a tua Uhum. saúde mental também depende disso. Então, uma curadoria do que você consome é importante. Será que essa pessoa que está me trazendo esse conhecimento vive isso? Uhum. Tá? Ela Falar até papagaio fala, né? tem legitimidade. O que é legítimo? É aquela coisa que tu olha que ele tem retrospecto, que, cara, ele tem essa autoridade para poder falar sobre. Isso. Existe legitimidade em quem está compartilhando esse conteúdo, esse conhecimento? Senão, pessoal, é mais um papagaio digital. Exatamente. Porque eu cuido muito disso, né? Eu gosto de ouvir pessoas que fizeram. Porque é diferente. Eu posso ler a tua história e repetir. Eu posso ouvir um vídeo teu e repetir. Simples assim. Mas esse cara que só repete o superficial, na hora que tu senta com ele para aprofundar, para aplicar, ele não tem essa base. Spana, não tem jeito. E vocês vão perceber, pessoal. Mas só que tá no mercado, né? Pega um influencer, alguém ali que, cara, não viveu aquilo, mas é muito bom de microfone, de tela, de luz. Cara, ele não vive o mundo real, tá? Ele vai ensinar muita gente ele vai ganhar dinheiro ensinando Muito. gente a ganhar dinheiro, mas ele nunca ganhou dinheiro com o que ele aplicou. Exatamente. Enfim. Ele vai ganhar com o que ele está repetindo, mas de Exato. fato ele não gerou Não. resultado, né? Isso é muito comum, pessoal. Não se deslumbrem com carros importados, viagens lindas ali. Aquilo ali é tudo armado para construir essa falta de legitimidade que eles têm. Exatamente. Cara, e como eu vejo pessoas caindo nessas armadilhas, né? Porque daí gente que às vezes complica um mercado real. Sim, muito. Porque ele gera uma expectativa de que empreender é fácil, ficar milionário é rápido. Pessoal, Uhum. pelo contrário, tá? A gente vive no meio de muita gente que tem muito dinheiro, que empreendeu, que fez acontecer. Sim. Cara, o padrão das histórias é, pessoal, perseverança, cabeça baixa, e assim, e vai atrás de resultado. Muito trabalho. Muito trabalho. Depois disso, os resultados, eles aparecem quase que organicamente. Exato. Mas ele não vem magicamente porque você simplesmente está na frente de uma câmera. Exatamente. Uma das coisas que eu percebi no último ano, tá? Tinha um cara, um influencer, ele tinha um negócio dentro do nosso segmento. Poxa, o cara andando de Ferrari, andando de Lamborghini. Eu também queria estar lá, né? Mas, cara, eu olhava e aí, tipo assim, ó, o teu time vem te pressionar. Uhum. Porque aquilo que o cara tá mostrando Vira referência. Vira referência. Pô, é real. Aí o cara chega e encosta e diz, pô, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. Cara, a gente não tem margem para isso. Aí o cara te olha, tipo assim, cara, tá mentindo pra mim, né? Pô, fulano lá tá andando de Ferrari, o cara tá Cortando desfilando barba. bem, entendeu? Então, esse influencer, que é o cara que vai fazer as coisas parecerem ser fáceis, Cair do céu. ele complica o mundo real porque ele vai criar uma falsa impressão no cara, principalmente o cara que não tem uma noção real do negócio. Daqui a pouco esse cara vai se empoderar com o pouco conhecimento que tem. Cara, eu vou ficar rico igual. Vou ficar rico igual. É agora. E aí esse cara acaba quebrando a cara. Exato. Por isso que eu acho, Dani, tá, que vai ter uma forte depuração dessa turma digital aqui. Então a gente, cara, conhece vários caras bons, caras ricos, estão lá, tem muita gente boa, mas essa turma mais picareta, vou dizer o português, claro, assim, mais picareta ali, tá assim, ó, cara, que fica falseando essas realidades, vai ser bem depurada. Porque assim, ó, pessoal,
Não vai estar, porque as coisas estão muito quentes, estão Sim. acontecendo ainda, tá? E o público, a audiência, os clientes deles que não veem resultado, percebem. Tipo, não dá Uhum. pra mentir por muito tempo. Exatamente. Né? Então, esse mundo dessa. Só que assim, sempre vai haver uma próxima onda que essa falta de informação vai gerar essa Vai gerar. bolha, né? Já diz o ditado, né? Todo dia sai de casa, o que é? O esperto e o otário, né? O Exatamente. malandro e o otário, assim. E eles vão se encontrar. Vamos fazer o nosso trabalho. Essa turma ali... Pessoal, não sejam nenhum e nem outro. Exato. Né? Então, existe um mercado real. Pujante, que tá fazendo acontecer, é o que movimenta a economia, que paga imposto, que Uhum. mantém tudo funcionando. E tem a turma de imagem. Exato. Porque a grande questão que eu percebo é assim, muita gente quer empreender, quer ter o seu próprio negócio, para ter uma liberdade de não trabalhar. Eu conto ou tu conta? Porque a grande questão é essa, cara. O cara que tem sucesso, esse cara ele não tem problema com trabalhar. Não é um fardo para ele. Pelo contrário, tem que policiar ele pra ele não estar lá no sábado, no domingo. Exatamente. Negligenciando um momento com a família, um momento de lazer. É o contrário. É o Exatamente. contrário. Esse aí. Você tem que puxar ele de volta e tirar ele de lá. Porque aquilo gera prazer pra ele. Aquilo é Exatamente. realização. Exatamente. Mas tem uma galera entendendo que não, poxa, eu vou virar um cara de sucesso e aí eu não boto mais o pé na empresa, eu vou estar viajando, vou estar na praia. Cara, esse cara, se tu fizer isso, não Cara, vira. isso aí é um grande mito, tá? O pessoal confunde muitas vezes realização pessoal com liberdade, com Uhum. tranquilidade. Turma, pode ser que um dia isso se realize, Sim. mas tem que pagar o preço, É. tá? Existe um preço a ser pago, tá? E em Uhum. geral tá nessa fase do empreender. Então, Exato. tu vai trabalhar mais, tu vai apanhar mais, tu vai ter prejuízo, faz parte do jogo. Ok, pessoal, assim, ó. Então vão preparados para esse tipo de jogo. A liberdade, tempo livre, mais tempo com a... Cara, isso é consequência e resultado de você ter feito um bom trabalho. De um bom tempo. De um bom tempo, tá? Você pode conquistar isso sendo CLT, um dia tu vai se aposentar, ok, faz parte do jogo, Sim. tá? Ou você pode arriscar em empreender e construir o seu próprio legado. Exato. Onde aquilo ali vai ser a sua aposentadoria. Um bom negócio que é autogerenciável, autossustentável e que vai aí sim te dar liberdade, porque você já conseguiu construir uma máquina fazedora de receita que te dá liberdade de vida. Mas aí, para você chegar nesse ponto aí, você percorrer um longo caminho de empreender, formatar isso com processos sólidos, uma cultura forte e um time que vai tocar o barco. Exato. Que vai tocar, todo mundo vai ser próximo, então tu gerou emprego, tu gerou sistemas, tá pagando imposto, e isso fala, uau, tá, se eu ficar 2 dias fora do negócio, e tá resolvido. Eu consigo resolver as coisas por WhatsApp. Consigo abrir uma reunião de vídeo em Paris ou no Rincão. Isso. Tá, mas isso é consequência. Exato. Igor, mas você é um empreendedor digital. Pessoal, mesmo assim, eu trabalho com muitos desenvolvedores de software, muita gente do marketing digital também. Os caras trabalham pra caramba. Tá, os caras, mas ele pode trabalhar da praia? Pode. Mas vai estar trabalhando. Mas vai estar trabalhando, ponto. O cara não vai estar dentro da onda lá com o laptop na mão trabalhando. Exato, né? tá? Cara, ele consegue surfar de manhã, depois... Beleza, tá? E tem uma certa autonomia de onde trabalhar, mas tem que trabalhar. E é mais difícil você, num ambiente desse, manter o foco, não? Exato. Alta disciplina ali, pessoal. Performance e disciplina para esse cara são extremamente exigidos, tá? Ele sabe o momento que ele tem que descansar, o momento que ele tem que parar para comer, o momento que ele vai surfar, o momento que ele vai curtir. Então, a disciplina não é mais de um chefe te mandando, não é mais da CLT dizendo o horário do ponto e tudo mais. Pessoal, a disciplina quem faz é o empreendedor. Cara, a grande sacada que eu penso para qualquer área, eu acho que a disciplina, ela vence o talento. Total, Dani. Tá, total. Talento é consequência de disciplina. Quem é indisciplinado não é talentoso. Sim. Igor, o Messi, o Ronaldinho Gaúcho. Cara, esses caras jogam bola o dia inteiro desde que viram a bola pela primeira vez. E já são milionários e dedicam. Eles poderiam fazer qualquer coisa, mas eles vão treinar que nem um cavalo. Estão lá treinando, tá? Agora, o Cristiano Ronaldo lá nos Estados Unidos... já prestes a se aposentar, o cara é o cara que mais treina do time. Sim. Tem cenas dele chegando primeiro na academia e saindo depois. Sim. Precisava? Não. Ele sabe que para ele manter o talento dele, ele precisa ser disciplinado. Então, quem é meio preguiçosão, assim, poxa, tem muita dificuldade em se concentrar, pessoal, dificilmente isso vai se tornar um talento. Seja um talento artístico, um talento técnico, um talento de gestão. Pessoal, exige o quê? Horas trabalhadas. Sim. Então, trabalhem essas horas, disciplinem elas, que aí sim o teu talento aflora. Ele é consequência. Exatamente. Porque eu tenho uma experiência
bacana na minha empresa é que é o seguinte, nós culturalmente, a barbearia, como que ela funciona, né? Você contrata um barbeiro, ele é um PJ, tem uma lei que ordena toda essa questão. E aí, normalmente, o barbeiro normalmente ele trabalha 12 horas, isso é o comum, Uhum. tá? A Dom Pettini, como ela funciona 12 horas de segunda a sábado e nós trabalhamos também no domingo, então isso A escala a gera escala complexidade. exigiu da gente um comportamento diferente, uma disruptura no modelo. Então, hoje, de fato, o barbeiro ele determina o horário que ele quer. Uhum. Cara, a gente tem todo um caminho para levar ele ao sucesso, tal. E aí chegou um momento que eu juntei a liderança, os gerentes, tudo mais, desenhei um modelo, cheguei para os caras e falei, cara, o negócio é o seguinte, na segunda-feira os barbeiros vão ter a possibilidade de chegar para vocês, gerentes, e dizer, cara, na semana que vem eu vou trabalhar esse horário aqui. Uhum. Na semana que vem eu não vou trabalhar. E tá tudo certo. O barbeiro que chegar nesse ponto aqui de meta, ele faz o horário que ele quiser. Claro que ele vai dar com uma semana de antecedência os dias Se para a gente organizar. organizar e colocar ele à disposição do cliente para encher a agenda dele. E aí, cara, eu lembro que os gerentes olharam pra mim com o olho desse tamanho, dizendo: "Cara, tu é maluco, isso não vai dar certo. Os caras vão bater meta rápido aqui e nós vamos ficar sem gente pra trabalhar sábado e domingo". Porque a Dom Pettini tem gente barbeiro que trabalha segunda a sexta. E ponto. E e o cara com alta performance, Uhum. ganhando uma grana legal. Só que essa liberdade do cara ela é uma faca de 2 gumes, ela pode ser uma armadilha para o cara, porque se ele não for disciplinado, ele começa a cada vez mais bloquear a agenda dele, e aí o resultado não vem. Então, e ele abre também a guarda para novos talentos. Exato. Alguém vai ver isso daí, cara, Não, é comigo então. exato. Assim, a fila anda para todo mundo, para os negócios, para os profissionais, para os empreendedores. Então, pessoal, não dê furo assim para essas oportunidades. Aham. Então o que que eu percebo? A disciplina, o cara que é disciplinado e ele quer o resultado, que é o perfil desse cara que ele quer estar lá dentro do negócio o tempo todo, que você tem que tirar ele a tapa lá de dentro. Esse cara tem perfil para empreender e ter resultado. O cara que cada vez mais ele vai puxando o carro dele, diminuindo a exposição dele, a menos que esse outro período de tempo ele determine para uma nova gestão dele dentro do próprio negócio. Não, essas horas aqui eu vou bloquear minha agenda, mas eu vou dedicar à gestão, eu vou dedicar a desenvolver um novo método, um novo produto, alguma coisa, mas aquele período ele está definindo para o negócio dele. Mas o cara que quer cada vez bloquear, trabalhar menos para ter mais, não quer dizer que está errado, mas Exato. ele não é o cara que vai pivotar para ter um grande negócio. É, tá, em geral, porque tem que ver as ambições que as pessoas são fazem da vida. Tem gente que tem Uhum, ambição material de construir aquela receita, então eu preciso fazer sim. dinheiro, preciso acontecer, e tem gente que começa a desacelerar que a ambição dele às vezes é Tempo de qualidade, tempo de família, qualidade, e aí tá família, tudo e certo. tá tudo certo. Só que de novo, tá, o dinheiro não aceita desaforo, não existe vácuo. Exatamente. Tá, então tem que ficar o jogo tem que estar claro para todo mundo, tá. Uhum. Se alguém abrir mão, alguém vai Vai entrar, ocupar aquele vai espaço. ocupar aquele espaço. Não existe vácuo no ambiente de negócios. Não. Não existe Não, vácuo. só no espaço tem vácuo lá, É, né. Mas aqui, aqui meu não. Deus do céu. E aí a grande questão é assim, eu digo para os caras: "Cara, tu quer mais tempo com a tá tudo certo". O que eu não gosto é o seguinte, cara, eh, eu vou abrir mão de ter um período maior aqui, de fazer uma renda maior, beleza, vou ter o tempo de qualidade que eu tenho e depois vou ficar reclamando que eu não tenho grana. Não, é de novo, tá, tipo, Aí não vai, a conta não não, fecha, conta não fecha. Então, por né. isso tem que ser uma escolha madura, Hum, consciente, clara. clara. Beleza, cara, isso aqui é importante pra mim. Show de bola. Vai lá, faz o teu jogo e tá tudo certo. Eu costumo dizer pra eles que não tem certo e errado. Uhum, Porque hoje, com essa nova dinâmica, a gente criou uma possibilidade hoje de ter um profissional contratado para ele trabalhar final de semana só, por exemplo. uhum. Você cria todo, passa ele por dentro de todo o treinamento técnico e os processos da marca, tudo bem, vai trabalhar só fim de semana e tá tudo certo. Ah, não, eu vou trabalhar só depois das 7, porque eu tenho profissionais que trabalham segunda a sexta e param às 7. Ou Uhum. seja, ele trabalha nos piores dias, nos piores horários, porque depois das 7 a galera sai do trabalho, tem tempo de acessar a barbearia, as É, uma que sobe nossas. demanda. Exato, então, e ele
com alta performance, tá? O cara abre a agenda dele segunda é lotada, terça é lotada, quarta. Por quê? Ele construiu, tem todo um processo, todo um projeto que foi executado por nós, um caminho, um mapa, que a gente leva ele para aquele lugar em algum Que tempo. legal, Dani. Então tu cuida de todo esse desenvolvimento de carreira do profissional. A minha função hoje é essa. A Uhum. minha função na empresa é essa. Eu cortando o cabelo, eu boto um menino lá e ele vai fazer mais volume que eu. Que legal. Mas o meu trabalho é a gestão dos caras. Gerir esses talentos, É. tá? Construir talentos E em mostrar, barbearia. e mostrar. Então, hoje, eu consigo entregar um resultado para um barbeiro em 6 meses, que no mercado aí fora ele vai levar 2 a 3 anos. Uau. De tão intensivo que é a experiência dentro da barbearia. Porque a gente tem um mapa criado que vai... Você sabe, como que você constrói isso? Testando, errando, acertando. Uhum. E aí você vai anotando. Pô, isso aqui dá certo. Vamos fazer dessa forma. Não, isso aqui não funciona. Tentou, perdi dinheiro, tá tudo certo. Você não... Cara, eu tenho um modo de pensar que é o seguinte: eu não fico chorando quando dá errado. Ah, E eu acho que todo empreendedor é meio que assim. essa é a característica do empreendedor, tá? Tipo, tudo é aprendizado, Uhum. tá? E às vezes ele erra de propósito. Cara, Vamos exato. testar, tá? É isso aí. Sabendo que aqui, cara, a chance de dar merda é grande. Aham. Mas vamos tentar, pessoal, assim, ó. E se der errado, ele já sabe que precisa ser corrigido, porque ele ousou fazer o que outros não ousaram. Tá, aqui Aham. um ponto, tá? Por isso que ele é altamente experimental. Ele tenta fazer coisas que outros não usaram, tende a dar errado, tira um aprendizado gigante e avança em passos que ninguém tá avançando ainda. Uhum. Aí tá o diferencial dele. Isso é um empreendedor. É. Eu já entrei em situações para estudar, por exemplo, às vezes você tem uma percepção no teu negócio. E, cara, assim, quando você planilha as coisas, quando você coloca num sistema, quase que sempre o sistema vai dar com o pé na sua cara. Você tem uma percepção da coisa. Não, eu acho que é por aqui. Aí você vai para a planilha, vai estudar um negócio, e aí o negócio aponta na direção contrária. Já aconteceu comigo. De grandes sacadas que eu tive, eu tinha uma percepção natural, né? Subjetiva, tava sentindo. Isso, aquele sentimento. E aí você vai para dentro do negócio e diz assim, cara, vou ter que dar um 360. Aquilo que eu queria parar achando que não dava resultado, esse é o caminho. Uhum. E aí isso é bacana porque quando você faz isso, o cara que não tá olhando os números com lupa, ele vai no feeling dele. Então, uma grande diferencial dos profissionais hoje, Dani, é ser cada vez mais data-driven, orientado a dados. Ou seja, Uhum. ele inspira-se pelos dados, todos os dados contam histórias. Se tu pegar as planilhas, os balanços do teu negócio, fluxo de caixa, histórico de clientes, promoções, datas do varejo e tudo mais, todos eles, tu bate o olho, tem que olhar para aqueles números e eles te contarem uma história. Uhum. O empreendedor que se inspira nessas histórias, provavelmente ele fica mais capacitado de construir soluções mais assertivas. Do que Perfeito. aquele que simplesmente vai pelo feeling, vai muitas vezes pela vaidade, porque faz melhor para ele, enfim. Ser cada vez mais orientado a dados, data-driven, cara, é um baita de um diferencial pro empreendedor. E não precisa ser nada da NASA. É uma planilha, é um histórico, é uma análise mais crítica. Pessoal, números básicos do negócio já te entregam um mundo de possibilidades para pensar no seu negócio. Show. E nesse novo mundo que a gente está caminhando agora cada vez mais rápido, da inteligência artificial e tudo mais, cara, como que isso vai impactar? Porque as grandes corporações já foram. Já nasceu com elas. Isso. Nasceu com elas. Isso. Mas como que isso vai impactar os pequenos negócios? Tipo uma barbearia. Dani do céu, cara, assim, nunca antes na história da humanidade o pequeno empreendedor teve tanta ferramenta ou tanta potência para competir com os grandes. Uhum. Até às vezes a gente faz uma analogia como se fosse o Davi e Golias. Sim. Só que na época bíblica, o Davi tinha uma funda, né? Tinha Sim. lá um negocinho com pedra. Hoje ele tem uma bazuca laser. Aham. Tá, assim, ó, tem uma bazuca laser e tá lá o Golias peladão, frágil, tá se tremendo todo vendo aquela arma. É a mesma referência. Hoje, com a entrada das inteligências artificiais mais acessíveis, com uma linguagem super humanizada, cara, tu não precisa ser um engenheiro de software, não precisa ser um doutor em desenvolvimento de produtos, enfim. Cara, basta você simplesmente acessar um site e interagir bem com essas soluções de análise de dados. Basicamente, o que nós temos aí é isso. São ferramentas que têm uma grande base de dados e conseguem construir respostas para demandas que o empreendedor tenha. E muitas vezes essas demandas que ele tem podem ser demandas do próprio negócio. Sim. Pegar, por exemplo, um chat GPT que está aí tão em moda. Pessoal, sabia que o chat GPT tu consegue subir a sua planilha de finanças ali dentro e ter ali do teu lado um baita de um consultor financeiro.
Ele vai fazer grandes análises ali conforme vocês vão interagindo e conversando e ele analisando aqueles dados. A mesma coisa com dados do seu marketing, com dados da sua base de clientes, com outros dados de mercado. Enfim, você tem do seu lado um conceito, Dani, que a gente tem chamado de copiloto. Uhum. A inteligência artificial vem para o pequeno negócio para se tornar o grande copiloto do empreendedor. Sabe a diferença do piloto e do copiloto? O piloto, vamos pensar lá na cabine do avião. O papel do piloto é justamente levar toda aquela tripulação, todos aqueles passageiros em segurança e com a melhor experiência possível para o seu objetivo. Essa é a missão do piloto. Só que isso é uma missão complexa, porque quando ele senta naquela cabine, tem centenas de instrumentos, de dados, de tomada de decisão que ele sozinho não consegue tomar. Ele precisa da ajuda de quem? De um outro profissional que vai fazer com que tecnicamente as operações aconteçam para que ele se mantenha atento a quem? As pessoas. Basicamente, esse é o papel do piloto. E a mesma coisa a gente traz para os negócios, ou seja, a inteligência artificial vem justamente para quê? Para que ela assuma esse papel burocrático de análise de dados, de tomada de decisão mais complexa e mantenha o piloto, o empreendedor, concentrado em quem? Em gente. No cliente, nos seus profissionais, nos parceiros, nos concorrentes, tudo é sobre gente. E a inteligência artificial assume esse outro papel de copiloto. Então, empreendedores, tragam esses copilotos para dentro do seu negócio. Um copiloto que te ajude em finanças, um copiloto que te ajude a entender melhor os seus clientes, um copiloto que te ajude a entender a melhor mensagem para levar para sua audiência, para o seu mercado. Enfim, use essas IAs geradoras de texto, geradoras de imagem, geradoras de áudio, enfim, para que elas auxiliem vocês a ganhar o quê? Performance. Sim. Vocês se concentrarem no que vocês são bons, que é cuidar de gente. Exatamente. Cara, porque no final de qualquer negócio, você precisa atender gente. Exato. Em todos os âmbitos, né? Porque o parceiro que ele vem para dentro do seu negócio, ele vem com a necessidade. Ele precisa performar e quanto mais ele performar, melhor. O cliente também vem para dentro da sua empresa em busca de uma solução. Todo mundo tem os objetivos com o negócio. E é gente. E gerenciar tudo isso é a parte complicada e é a única parte que vai te trazer resultado. Perfeito. Né? Então, gerenciar, entender essas necessidades, tanto do teu time quanto do teu cliente final, se tu souber o que ele quer de fato, fica simples para ti, fica mais fácil para te resolver a situação. Exato, fica mais claro, tu consegue enxergar de uma forma mais clara, objetiva. Mas se você não tem dados, e às vezes se você tem dados, não consegue analisá-lo, cara, aí tu vai começar a agir muito no feeling, ou seja, para onde o vento me leva, eu vou. E aí entra a IA, tá? Vai ser um baita de um parceiro para analisar esses dados, essas informações, e ser esse copiloto, orientar o piloto da melhor decisão. Sobe a altitude, baixa a altitude, vem para cá, vem para a esquerda, segura um pouco a sustentação, vamos dar mais uma voltinha que a pista tá cheia. Quem analisa isso é o copiloto, tá? E nos negócios, pessoal, tragam essas IAs para serem os seus copilotos. Na barbearia, peça para ela te ajudar a analisar as melhores posições de agenda, a performance dos seus barbeiros, o teu volume financeiro, enfim. Pensa ali numa inteligência incrível que a gente ia apanhar muito só olhando para a planilha de Excel. Sim. E que hoje, cada vez mais, isso está acessível a um preço barbada. Para começar, já para fazer a maioria dessas coisas de graça. Então ela tem uma camada freemium ali que eles dizem, né? Que é justamente gratuita. Só que vocês se acostumando vão perceber que, cara, pagar o precinho que ela pede, fazer merchan aqui pro ChatGPT, né? Custa, sei lá, $20, dá R$100. Pessoal, ele entrega um canhão de serviços para vocês na versão paga absurda. Então, que assim, você performando, paga e sobra dinheiro, que é a assim, ideia de qualquer negócio. Exatamente. Então, nossos empreendedores que estão nos ouvindo aqui, pessoal, não hesitem em pagar, experimentar e usar ele como um copiloto, não simplesmente um gerador de textinho criativo para redes sociais. Muito pelo contrário, mas justamente que um baita de um assistente, de um copiloto que vai te ajudar a tomar decisões estratégicas baseadas em dados. Perfeito. Cara, a grande sacada de qualquer negócio é isso, é a clareza, a capacidade de você tomar decisões certas. Exato. Então, quanto mais assertivo e mais rápida essa decisão, mais vantagem competitiva você tem. Porque hoje, tipo, no meu negócio, né, como que eu enxergo ele, hoje, beleza, a gente corta cabelo e barba, atendimento ao cliente, a experiência que a gente entrega para o cliente ali, mas o fator decisivo é quem é esse cliente e o que ele quer, o que é importante para ele. Porque cortar cabelo, eu sei que ele quer cortar cabelo e barba, mas por que ele vai escolher a Dom Pettini e não as outras empresas que estão oferecendo a mesma commodity? Exato. Porque na minha visão, cortar cabelo e barba é commodity. Agora, por que ele opta em vir comigo, às vezes pagando um preço maior, às vezes
no trajeto da casa dele até chegar no meu local ali, ele vai passar na frente de 10, 20 empresas que estão oferecendo a mesma coisa. Viu a importância do porquê? Não, a resposta desse porquê conforma o seu como e o seu o quê. O como eu faço e o que entrego. Eis o grande desafio. E aí tem um monte de porquê entregue aí na rua. Será, provocar aqui os barbeiros que estão nos ouvindo aqui. Será que não tem um público, um cliente que não gostaria de ter aquela barbearia raiz lá dos anos 70? Tem. Chega lá, eu quero só uma sala em branco, um jalequinho branco. Talvez tenha um público desassistido. Será que não tem ali um barbeiro especializado em trans? Tá? Exato. Pô, em LGBT. Enfim, pessoal, tem um monte de micronichos que estão buscando alguém que responda os seus porquês. Porque ele precisa de um barbeiro. Então, pessoal, o grande poder do nicho hoje. Exato. Tá? E ali tem vários pequenos porquês não atendidos ainda. Exatamente. E aí a gente volta numa frase que você usou lá no começo, que é o seguinte, né? Você estudar para ver se esse nicho tem demanda suficiente para comportar o seu negócio. A fome de crescimento. Né? Então, eu lembro que há uns 5 anos atrás a gente fez um estudo para entender tudo isso. O tamanho do nicho que nós estávamos inseridos, o que era importante para esse cliente. Cara, e como aquilo clareou as minhas decisões. Foi lá que eu decidi tirar a minha unidade da rua e trazer para ambientes como a gente está hoje, que são shoppings e supermercado e tudo mais, porque existem características ali que são fundamentais para o tipo de cliente que a gente quer atender. Exato. Escolhas, tomou uma decisão. Pessoal, esse é o nosso... A gente não atende todo mundo. Vocês atendem... Ninguém atende todo mundo, né, Igor? Ninguém atende todo mundo. Vocês têm um nicho muito claro. Descubra o seu, tá? Esse é o nicho da Dom Pettini. Vou querer o mesmo, porque o Daniel já descobriu, já explorou. Cara, tu pode até ir mas sempre vai pegar rebarba. Exato. Tá? Em geral, o líder, tá? Ele domina o negócio, ele mantém as regras do negócio. Você vai comer rebarba, tu vai competir por preço. Ou seja, tá? Tu vai pegar aquele cliente que literalmente o Dani não quer. E aí a grande questão é o seguinte, quando eu decido copiar um cara, quando um cara inova, ele cai num oceano azul. Então, ele passa a rede ali e fica fácil dele captar cliente, porque ninguém está assistindo aquele cara. Beleza. Quando um cara vai copiar, o cara tem que tirar esse peixe da rede do outro. Exato, tá? E esse ambiente, em geral, nesse tirar o peixe, pessoal, assim, é triste que eu vou falar, mas em geral é uma competição de preço. De preço, assim. Dificilmente tu tira o peixe de alguém e simplesmente tu tá fazendo literalmente igual. Exatamente. Tá? Literalmente igual. Tem quantos iPhones no mundo? Tem um. Tá? Todo o restante que vem na rebarba de smartphones e tudo mais, vem brigando por quê? Por preço. Ponto. Vai lá você criar uma indústria hoje de smartphone e botar um produto naquele target, naquele preço ali. Perdeu. Não, existe todo um branding. É isso que às vezes eu percebo que o empreendedor, às vezes, ele não tem essa visão de que, cara, você precisa gerar valor. Exato. E cada nicho tem um valor. Vamos voltar de novo. Mas tem gente que não vê valor em ter um produto de marca, mas cara, valor pra mim é pagar barato. Tá ali um nicho. Exato. Se especializa naquilo. Então, pessoal, tem nicho ali que tem cara, eu gosto de ser atendido sozinho. É um nicho. Então, descubra... E, pessoal, o poder do nicho é muito legal, tá? Porque, de novo, por causa da internet, da digitalização, vocês conseguem achar essas pessoas que estão escondidas em várias tocas pelo planeta Terra. Quem é o seu nicho? Cara, isso é libertador. Isso é transformador. Tem um monte de dinheiro na mesa. Evitem copiar. Exato. Achem esse dinheiro que ninguém tá pegando ainda. Isso é muito bacana. Mas aqui não é tão simples de fazer, né, Igor? E por isso que a gente volta de novo naquela história do cara que não quer colocar tempo para cavar, né? Exatamente. Ele quer pegar o que está em cima da terra ali. Vai ganhar menos dinheiro porque ele vai começar a rebarba. Vai pegar migalha. O que tá destinado para ele. Que bacana, cara. Que conversa esclarecedora. É uma aula, né? Eu que agradeço o papo. Tá muito legal, muito legal. Show. Cara, e em média, claro que isso vai variar muito de cidadão para cidadão, mas um cara que se aplique a entender, a buscar esse conhecimento e aplicar, em quanto tempo ele consegue ter resultado no mercado? Porque uma coisa que eu percebo é o seguinte, pelo fato de haver uma abundância hoje, o cara que se dedica, eu digo às vezes para o meu time, cara, assim, ó, a gente não precisa inventar roda, cara. Se a gente fizer o básico bem feito, a gente já se destaca. Para ver como tem demanda no mercado. Exato. Para ver como existe um vazio, uma busca no mercado por algo diferente, por algo com a mínima qualidade,
que as pessoas, às vezes, você fazendo o básico, você já é muito bem elogiado, né? Então, esse cara que ele vai olhar para esse mercado, claro, ele vai ter que se dedicar e tudo mais. Mas se ele pegar as ferramentas que estão disponíveis, em pouco tempo ele consegue um local de destaque dentro de um mercado. É, a gente vê assim, Dani, assim, não tem um número mágico, mas assim, ó, a regra que a gente usa assim, é o momento que tu começa a trabalhar e o teu cliente começa a ser o seu principal vendedor. Uhum. Tá, tu começa a fazer as coisas, lógico, no começo tu vai bater cabeça, tá, legal, o cliente vai lá, ou sai insatisfeito, sai médio, mas no momento, aquele momento que tu falou, cara, meu cliente saiu, e outro cliente apareceu porque foi indicado, provavelmente ali tu fechou o ciclo de tempo e falou, uau, construí um negócio, Sim. construí um negócio. Uma coisa que eu olho muito para medir isso é o quanto nossos clientes, de forma espontânea, marcam a gente. Sensacional. Porque se ele não. Para ele me marcar é porque ele percebe valor em mim. Ele vai querer se associar à marca, porque, pô, a marca é bacana, eu tô aqui. Exatamente, gera Né? valor pra ele, tipo, é uma questão de orgulho, então ele te marca ali Isso. dentro. Cara, E esse é um baita do indicador. eu fico fascinado, assim, e eu valorizo muito isso do cliente, né? A gente tá sempre fazendo pesquisa, tentando entender o que para ele é importante. E uma outra coisa que eu valorizo muito é o seguinte: a crítica de um cliente. Cara, um cliente que me critica, ele tá me dando uma consultoria de graça. Cara, esse cara é meu amigo. E uma consultoria tão boa que é justamente que para ver se, cara, eu persevero nesse cliente ou se ele não é o meu cliente. Sim. Não, Tá. tem que ter esse filtro, É né? assim, porque é incrível, é importante você demitir clientes, tá? Sim. Porque tu prioriza aqueles que vão realmente gerar muito valor pro teu negócio. Então, Uhum. ouça um cliente, o cara que chega lá pra te criticar, cara, estenda um tapete vermelho e dê o ombro pra ele chorar. Exatamente. Deixa chorar, não briga, assim, ó, pelo contrário, cara, dá uma cerveja pra ele, Aham. agradece, e depois tu vai ver que informação é essa, cara. Uma informação que, cara, ele precisa que Faz isso aconteça, sentido. faz sentido pra ele permanecer no teu negócio, ou tu vê que ele tá trazendo informações que, na verdade, são pra um outro negócio que Uhum. não é o teu. Mas aí a gente cai num dilema que é o seguinte, cara. O empreendedor, ele é um cara que ele ama tanto o negócio, que o negócio é um filho para ele, Ai, cara. ai, ai. E aí o seguinte, Não fala mal do meu filho. exatamente. Quando o cara tem esse amor tão grande e ele não consegue entender que aquilo ali é um processo, quando alguém critica, ele perde a razão, ele fecha o olho, ele entra na Se emoção. emburra aí. Exatamente. E aí critica o cliente ainda. Pô, o cara estava dando uma informação. Cara, melhora esse processo aqui, ó. Isso aqui não tá legal, Aham. né? Dani, aqui é o grande desafio, tá? O empreendedor não construi um negócio fundamentado em métrica da vaidade. Uhum. O que é métrica da vaidade? Like, comentário, tapinha nas costas, joinha, tá? Pessoal, a base do negócio, principalmente no começo, é na crítica. É. Teu negócio nasce para ser criticado. Primeiro, tá? Se você tá usando fazer alguma coisa diferente, a chance de ter coisas que não estão certas, não estão tão legais, é gigante. Aprenda rápido para ter sucesso rápido. Segundo, se tá tendo muito like, muito joinha já no começo, pessoal, desconfie. Uhum. Desconfie, assim, ó. Ou você tá fazendo alguma coisa que é muito básico, muito banal, tá? Ou provavelmente essas pessoas ali têm uma forte tendência a serem amigos ali, né? Aham. Pessoas assim, cara, que eles vão te adular, vão te abraçar. Assim, a principal regra, pessoal, tenta vender para quem não te conhece, para quem não é teu amigo, para quem não tem uma referência pessoal, Exato. para vir mais limpo esse feedback. Então é importante, pessoal, cuidado com as métricas de vaidade. Em geral, elas podem construir esse tipo de comportamento do empreendedor apegado, apaixonado, vaidoso, que não consegue ouvir um não, um tá feio. Então, isso assim, se nasce com o negócio, ali provavelmente ele vai precisar, muitas vezes, bate na madeira aí, pessoal, mas é bem comum o negócio quebrar, faz parte do jogo, e ele aprender. Vocês vão ver de muitos empreendedores a história de que eles começaram vaidosos e apegados, Uhum. tá? Como se o negócio fosse uma obra de arte. Exato. Exato, Cara. nossa, é tu que não me entende, eu sou um incompreendido. Pelo contrário. Pessoal, evitem ser assim. E se acontecer, pessoal, nada mais normal na trajetória de um empreendedor. Nada Aham. mais normal. Tem produto que tu vai lançar que tu é apaixonado, vai ser criticado, tu vai ficar um pouco para baixo, normal. Mas, pessoal, revertam isso em aprendizado. Onde é que isso aqui não fez sentido com o porquê do meu cliente? Uhum. Se ele não viu um objetivo a ser cumprido com essa minha entrega, bola para próxima. O negócio não existe para me servir, existe para servir o mercado. Exatamente. Cara, aí matou a charada, né? O grande problema é que quando o ego
ele tá muito grande, o negócio existe para me satisfazer. É a dopamina para Exato, mim. pra Então mim. todo mundo vai bater nas minhas costas, Vai me todo gerar mundo, tu é o prazer ali. cara, tu é o... E isso é perigoso, né? Então, um dos filtros que eu uso para me blindar disso é entender que a crítica ou o elogio nunca é para mim, é para o resultado. Exato. Então, Muito deu bom. certo, você tem resultado, vai, tapinha nas costas, beleza, é pro resultado. Se amanhã o resultado for ruim, vai vir lambada nas costas igual. E às Uhum. vezes da mesma pessoa. E tá tudo certo. Porque o empreendedor, a empresa, ela tá ali para resolver um problema, para gerar um resultado positivo. Se o resultado positivo não veio, é muito emocional. 100% emocional. Pessoal, tipo, Exato. a única coisa racional vai vir nos números no final do mês ali. É muito emocional. É igual o jogador de futebol. Pô, o cara hoje ganhou o título pro time lá. Pô, é o cara, é o melhor do mundo. Amanhã, no próximo campeonato, o resultado não veio, Zerou tudo, começa de acabou. novo. Zero jogo. Então, a cabeça do empreendedor, ele tem que ser muito forte emocionalmente para suportar. Ele precisa ser treinado para isso. Para suportar esses momentos de altas e de baixa, né? O Simon Sinek tem uma teoria que é a teoria do jogo infinito. Uhum. Ele diz que tanto as carreiras quanto os negócios são jogos que não acabam nunca. Ou seja, são ciclos que se retroalimentam, pessoal. E uma vitória hoje não significa uma vitória amanhã. Uma derrota ontem não significa uma derrota hoje. Então, isso é o bom do jogo. Ou Sim. seja, não é um jogo finito que ele tem começo, meio e fim pronto. Perdi, não ganho mais. Exato. Né? E negócios não são projetos. Negócios não são projetos. Projeto é uma casa. Sim. Tu faz o projeto, a estrutura, o time de obra trabalha, entrega a casa, pronto, acabou. Missão cumprida. Isso não é um negócio. Não é um negócio. Tá? O teu negócio pode ser feito de vários projetos, mas ele em si não é um projeto, ele é um jogo infinito. Exatamente. O projeto, aí, cara, você entrou numa vibe agora top, que é o seguinte, eu vejo muita gente que vai empreender que ele confunde esses dois conceitos, por quê? O que ele acha que é o negócio? É o projeto de montar loja. Ponto. Jamais, pessoal, assim, ó, tirem essa concepção de projeto. Projeto é tudo aquilo que tem começo, meio e fim, um tempo delimitado e um objetivo claro. Isso é um projeto. O negócio não é isso. O negócio é vivo. Tá? Ele pode ser feito de vários pequenos projetos paralelos, simultâneos, posteriores. Assim, ó, tá? Ele é doido, tá? Pessoal, a última coisa que ele vai ser é um projeto. Exatamente. Tá? Meu projeto de vida é ter um negócio. Ih, já começou errado. Porque qual é a sacada da coisa? Cara, a parte de fazer um projeto, ela não é difícil, porque tá todo desenhado. Então, existe um passo a passo. O negócio não. E outra coisa, um negócio, hoje você tem uma execução, vem dando resultado, daqui a pouco aquilo que sempre deu não vai dar mais. E aí, quem tá muito apegado ao projeto vai voltar ao plano, tá? O projeto tem um plano ali dentro, cara. Onde eu errei no projeto? Exato. Pelo contrário, pessoal, ele é vivo, tá? É agora, esquece o passado, foi? Exato. Tá, o que tá A acontecendo dinâmica agora? o cliente mudou. E se ele mudou, acabou. Jogo novo, tá? O jogo se reconfigurou ali dentro, vamos mudar a regra do jogo. Agora tem que fazer gol com a mão, bora fazer gol com a mão. Exatamente. Tá? Se adaptar ao novo... Mas o projeto dizia que isso dá pênalti. Não. Agora mudou, não dá mais. Não dá mais. Bora pra frente. É isso aí. Cara, que bacana. Igor, nosso tempo já foi, cara. Já estamos quase 1h30 aqui que legal, cara. Bacana. Vamos ter outros papos aí adiante, Massa. porque é muito conteúdo. Cara, quem quiser seguir o Igor, como que te acha? Quem quiser contratar os teus trabalhos, tá com vaga na agenda para quantos anos adiante? Dani, cara, @Igor Drude em qualquer canal. Tá. LinkedIn, Instagram, Twitter. Twitter eu falo mais bobice lá, eu tô mais bravo, fico reclamando das coisas ali. Então, pessoal, tô nas redes ali, bem fácil de me achar. Então, mandar um direct, uma mensagem por ali pra se conectar. A gente trabalha muito com projetos de corporações que estão envolvidas ali nesse processo de transformação, voltar a empreender, tá? Poxa, como é que esse meu legado se torna agora um diferencial competitivo para mim? E também a gente participa de muitos programas que ajudam os pequenos empreendedores, junto ao Sebrae, fundos de investimento, aceleradoras, tá? Poxa, a gente tem uma parceria forte com o João Kepler, com a Darwin Startups, uma série de outros parceiros, a CAT, que é a grande associação de desenvolvimento de negócios de inovação e tecnologia, enfim. Então, dentro desses grupos, vocês vão encontrar a gente muito fácil,
ou se vai ser uma corporate, pode vir direto, que a gente tem uma boa experiência para ajudar vocês a se posicionarem melhor no mercado. E além desses 2 pontos, pessoal, quiser seguir para aprender, para trocar, para trazer muito aprendizado para nós aí, fica à vontade, @IgorDrude em qualquer canal. Show. Meu irmão, muito obrigado. Curti demais aqui, hein, tá? Acho que vai ser a primeira de muitas. Agora eu vou me convidar para as próximas. Ah, mas já está convidado. Curti demais. Obrigado de coração. Obrigado, hein? Tá? Gratidão, meu irmão. Eu que agradeço. Gente, esse foi mais um Papo e Navalha. Eu amei demais tudo que a gente conversou aqui. E ainda mais porque, cara, eu tive uma aula grátis aqui, né? Então, fiquem sempre atentos. A gente tá sempre com gente nova aqui, com bom papo bacana, inovador aí para trazer sempre bons conteúdos para vocês, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.